Boa tarde, meu irmão e irmã do IPBetel. Estamos aqui mais uma vez de uma forma digital, conversando, meditando juntos. E é engraçado porque eu também não tenho muita habilidade com isso. Eu tinha gravado um vídeo, já tinha uns 10 minutos gravando o vídeo dessa devocional. E aí eu olhei pro celular e eu vi que eu não estava gravando. Mas acontece, faz parte, são esses novos tempos. Eu queria te convidar hoje a abrir sua Bíblia comigo, acompanhar a leitura no Salmo 121. O Salmo nos diz assim: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De noite não te molestará o sol, nem de dia a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Deus, te pedimos que o Senhor fale com a gente hoje. Abra o nosso coração para receber a tua mensagem, nos traga consolo e alívio, vindo do teu Espírito Santo. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Você deve se lembrar de um personagem clássico do Chespirito, o grande artista mexicano, o Chapulín Colorado. Eu gostava bastante de assistir o Chapulín Colorado, eu creio que você também assistiu. E tinha uma cena clássica que todo episódio do Chapulín acontecia quando algum personagem estava em alguns apuros, em algum problema, e esse personagem dizia: quem poderá nos socorrer? Quem poderá me defender? E aí então o Chapulín aparecia de alguma forma, ou atrás de uma parede, ou lendo um jornal, ele abaixava o jornal, e ele falava: o Chapulín Colorado. E todo mundo ficava: que legal, o Chapulín veio nos ajudar. Mas assim, obviamente todo mundo sabia que o Chapulín era um atrapalhado, assim, e quando ele tentava ajudar, ele acabava atrapalhando. E todo mundo sabia que não podia realmente confiar no pobre Chapulín. Mas mesmo assim as pessoas confiavam e se metiam nas mais diversas atrapalhadas. Esse era o humor do seriado. E esse texto me lembra um pouco as histórias, as piadas do Chapulín, porque o poeta, ele tá vivendo algo parecido, assim. Durante boa parte dos reinados do antigo Israel, o povo ele se desviou do Senhor. Ele andava distante, ele tinha abandonado a Deus e começado a adorar Baal, que era o deus dos cananeus. E a adoração a Baal, os altares a Baal, eram construídos em cima dos montes. Então, quando alguém olhava para os montes que cercavam Israel, podia ver vários altares a Baal. E o poeta, então, o nosso salmista, ele olha para os montes e ele vê esses altares idólatras. E ele sabe, ele conhece a calamidade espiritual e a calamidade política que o povo está vivendo. Ele sabe disso, ele sofre vendo seus irmãos, vendo suas irmãs, o seu próprio povo, gente do seu sangue, buscando ainda em coisas que não Deus, para satisfazerem os desejos da sua alma e para proteger o povo perante a adversidade, a tribulação que o povo passava. E o salmista, então, ele sofre vendo isso. Ele vê o povo adorando Baal, e ao adorar Baal, o povo despreza Deus. É como se o povo estivesse dizendo que o Senhor da história não é suficiente para eles. E o salmista, ele olha para os montes, ele vê toda essa idolatria e ele se pergunta: eu olho para os montes e de onde me vem socorro? De onde me virá socorro em tempos como esse? E ele se corrói no seu íntimo. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, que eu estou vivendo um pouco como esse poeta essa semana. Eu olho ao meu redor e eu me pergunto: Deus, de onde é que vai vir o meu socorro? Afinal, assim, eu olho para os montes que nos rodeiam, figurativamente falando, e eu vejo tanta idolatria. Eu vejo que diversos altares modernos foram construídos em nossa sociedade. E o nosso país, nosso Brasil, nossa terra, nosso povo morre por causa de uma doença assustadora e repentina. São mais de 300 mil mortes. Irmãos, isso é terrível. É algo que a gente acorda já chorando. E cada vez mais pessoas próximas a nós sofrem dessa doença, morrem por essa doença. E os insumos para a vacina atrasam, as vacinas atrasam, o oxigênio acaba, as UTIs são lotadas. Meu Deus, de onde virá o meu socorro? E para piorar, a gente olha para a igreja e a gente vê uma igreja que era para ser sal na terra, era para resplandecer a luz de Cristo no mundo, mas a gente vê que ela se prostituiu e ela se deu a ídolos
de pés de barro. A igreja tem colocado a sua confiança em homens que não são Deus. A igreja, noiva de Cristo, tem defendido com unhas e dentes ídolos com suas políticas corruptas e egoístas e seus planos pessoais de poder. E ao fazer isso, a igreja está desprezando o nome do Deus vivo, como o povo de Israel desprezava o nome do Deus vivo ao adorar Baal. Eu olho para a igreja e muitas vezes eu vejo uma igreja evangélica brasileira e católica também, que tem sido usado como massa de manobra de homens injustos, e isso há anos. E muitos desses homens injustos e corruptos são pastores corruptos e ladrões, estão ocupando cargos políticos que foram conquistados através do apoio incondicional de fiéis. Nós, que deveríamos ser resposta de Deus para a nação em tempos de calamidade, nós estamos nos tornando também parte dessa corrupção. Nós estamos nos voltando contra Deus, virando as costas para Deus e confiando em ídolos de pés de barro e adorando homens que não são Deus, adorando carne que não é Deus. Nós temos dito para Deus que nós, no final das contas, não confiamos nele. E nós temos gastado energia, força, e muitas vezes perdendo amizades, perdendo relacionamentos familiares, defendendo pessoas que não Deus, defendendo ídolos. Mas o salmista, o poeta, ele sabe que apesar da multidão de ídolos sobre os montes, ele sabe que não é de lá que virá o seu socorro. Ele sabe de onde sua ajuda vem, ele confia, e ele tem fé e esperança nisso. Ele sabe que o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e terra. Mas o poeta sabe que o Senhor não só criou os céus e a terra, ele criou e ele preserva e sustenta e cuida da sua criação, mesmo a sua criação tendo se rebelado contra ele. E mesmo que os seus filhos se desviem, se matem, se odeiem e destruam essa criação, Deus continua a trabalhar para restaurar aquilo que ele criou com amor e com carinho. Ele continua a trabalhar para restaurar a criação destruída por aqueles, nós, que deveríamos ter cuidado, guardado e cultivado essa criação. Deus não desistiu da sua criação e Deus não desistiu do seu povo. E quando nós, meus irmãos, nós passamos por momentos como esse que nós estamos vivendo, de calamidade, de desesperança, de medo, muitas vezes nós nos perguntamos: Deus, onde é que você está? Deus, cadê você? Deus, por que isso tudo está acontecendo? A gente sente que Deus está distante. A gente se pergunta: Deus, por que você permitiu tudo isso? E a questão, meu irmão, minha irmã, é que nós nunca vamos saber. A questão é que talvez nessa vida, pelo menos, a gente nunca vai saber o porquê. Mas o que nós sabemos, o que Deus nos revelou, é de que Ele não nos abandonou. E nós lemos nesse texto, nós sabemos que Deus não dorme. Nós sabemos que Ele nos protege durante as noites escuras da alma. Nós sabemos que Deus nos protege ao longo do dia, enquanto o sol nos atormenta, mas também durante a noite, enquanto nós dormimos sob a lua. Nós sabemos que Ele nos guarda de todo mal, como o texto diz. Sabemos que Ele nos protege, que Ele guarda a nossa alma. Isso nós sabemos. E a pergunta para nós é: temos confiado nisso? Temos confiado nesse cuidado de Deus? Mas aí você pode me perguntar: mas Daniel, como confiar nesse cuidado de Deus? Como confiar que Deus continua cuidando e amando a humanidade? Afinal de contas, são tantos problemas. Afinal, ainda nós sofremos e somos oprimidos por diversas coisas nessa vida. E a resposta, meu irmão, minha irmã, para essa pergunta, ela já foi respondida há uns 2000 anos. E ela continua sendo contada por loucos e loucas, assim como disse o apóstolo Paulo. Porque, afinal de contas, a fé é uma loucura. E esses loucos e loucas continuam insistindo que crer que Jesus de Nazaré é o Deus Criador encarnado é crer que Ele ainda ama a sua humanidade, sua criação. Esses loucos e loucas ainda insistem em crer que a sua morte dolorosa e humilhante, no meio de ladrões, ela não foi só uma morte qualquer. Ela foi um sacrifício, um símbolo vicário e a prova de que o mal vai ter fim e de que a doença, a morte, ela não vai vencer. Jesus não permaneceu morto, Ele ressuscitou. A morte não pode vencer. E esses loucos e loucas ainda contam que esse Jesus que morreu, Ele ressuscitou. E Ele não só ressuscitou, mas Ele, conversando, Ele esteve com várias pessoas depois dessa ressurreição dele. E Ele contava que a morte havia morrido. Ele anunciou a morte da morte por meio de sua ressurreição.
ele anunciou que a morte estava com seus dias contados. E desde então essa história da morte tem sido contada. E há milênios, há quase 2 milênios, ainda existem aqueles que continuam a crer nessa história. Aqueles que decidem então viver para que essa história se torne conhecida. Eles insistem em dizer que a morte morreu e que o próprio Deus fará o sepultamento da morte. A gente ainda não sabe quando vai ser esse sepultamento da morte. A gente ainda não recebeu a data, mas a gente sabe que quando esse dia chegar, nós vamos estar lá, junto com Deus, sepultando a morte e vivendo num novo mundo, onde já não há choro, onde já não há tristeza e onde não há morte. Mas a pergunta continua: será que nós temos sido loucos o suficiente para continuar confiando nisso? Você confia nisso? Você crê que Deus está no controle da história e que por meio de Cristo a morte morreu? Esse é o nosso desafio para essa semana. Pensar sobre isso. Será que o nosso coração verdadeiramente confia? Ou será que no fundo nós não confiamos tanto assim? Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Deus esteja conosco ao longo dessa semana, nos sustentando, nos dando forças para viver em tempos tão difíceis. Amém? Deus te abençoe.